Fala galera, tudo bem? Cara, eu ainda não consegui administrar ainda essa intro. Ela ficou muito boa, muito legal mesmo. Eu fico aqui, eu até esqueço que eu tenho que começar a live assistindo ela. Para quem não assistiu, isso é uma parte do nosso documentário de visita da Evervelo. Vale muito a pena. Depois a gente vai injetar o link aqui para vocês. Mas vamos começar devagarinho. A gente já está acelerado aqui, a gente já estava nos bastidores aqui trocando uma ideia sobre a aula de hoje. Primeiramente, agradecer a presença de todos vocês estarem aqui no terceiro dia, tá, do Ever Creator Challenge. Esse aqui que é um maior evento educacional já criado na história do mercado cripto para mostrar para vocês sobre um projeto. Você foi uma idealização da nossa, né, de toda a equipe aqui, dos embaixadores, dos produtores de conteúdo, da equipe da Evervalley, para trazer para vocês uma forma realmente criativa, uma forma realmente que agregue na vida de vocês, apresentando o projeto, tá? Então, para quem está chegando aqui ao primeiro dia, seja bem-vindo. Para quem já está com a gente, já entende um pouquinho as regras. Então, eu só vou começar a fazer aqui os recados paroquiais para ficar todo mundo na mesma linha, tá bom? E aí a gente vai trocando uma ideia hoje sobre hoje, que é uma das, ouso dizer que deve ser uma das melhores lives aqui, porque a galera veio preparadíssimo, a galera tá a semana inteira estudando formas de apresentar para vocês sobre a trilha, que é uma das trilhas mais legais, que eu acho que vai dar uns conteúdos mais interessantes aí para esse Creator Challenge, tá? Essa é um grande evento, né, de criação de conteúdo, no qual vocês estão aqui essa semana aprendendo para começar a produzir os conteúdos, produzir os artigos, produzir os vídeos, produzir o que vocês acharem mais interessante, para concorrer a 8.500 dólares em tokens EVA, tá, no final. Então, vamos lá, vamos começar devagarinho para a gente trocando uma ideia. Então, como eu já falei, seja bem-vindo. Nós estamos aqui no terceiro dia do nosso cronograma. As inscrições começaram no dia 16 de março, os links já foram enviados para vocês e é muito importante que vocês se inscrevam para participar do sorteio de amanhã. Amanhã é a última live, a live de encerramento desse bootcamp, dessa semana de aprendizado, e é importantíssimo que vocês estejam presentes amanhã para participar do sorteio e preencham o formulário, tá bom? Porque a gente vai utilizar ambos os recursos para a gente rodar um sorteio de algo bem especial aí que a produção ainda não me soltou, a produção está aqui nos bastidores ainda, não quis me dizer o que é, mas é importantíssimo que vocês se inscrevam e participem, estejam aqui amanhã, que vai ser uma live bem interessante, vai ser uma live bem divertida, onde a gente vai juntar os produtores de conteúdo, a gente vai juntar a galera, realmente os embaixadores, para conversar como é que foi a nossa visita lá na Evervalley, lá no Paraguai, e trazer também algumas outras novidades aí para vocês, tá? Então, começou no dia 16 de março, a gente está nessa semana aí do dia 23 a 26 de março, amanhã a gente finaliza essas sessões de aula, né, essa semana de aula aqui para vocês, para ajudar vocês a produzir os conteúdos, que a partir do dia 26 vocês já podem começar a produzir. Se já quiser produzir, as aulas já teve, a gente já teve aula de mineração, já teve aula de tokenomics, se já quiserem já começar a rabiscar alguma coisa, beleza, mas realmente o evento, a produção de conteúdo mesmo começa no dia 26, a gente vai jogar o link para vocês, para depois da live vocês já poderem submeter nesse novo formulário, a gente vai mandar mais um link novo, na qual vocês vão submeter a produção de artigo de vocês, a produção dos vídeos e tudo mais nesse link. É importantíssimo que vocês não se percam, tá? Então, no dia 6 de abril a gente finaliza, que é a data limite para vocês enviarem esses conteúdos, e no dia 10 de abril a gente anuncia os vencedores, quem são os felizados que vão ganhar um dos maiores airdrops aí desse primeiro quarter aqui a gente já está no primeiro quarter, já está no segundo quarter, passou rápido, nesse quase segundo quarter, né, a gente está finalizando agora o primeiro, né, o primeiro trimestre, indo para o segundo trimestre de 2026, tá? Então, são 8.500 dólares em tokens EVA, galera. Fora o que ainda vai ter de sorteio, que me disseram que também é uma parada bem legal para vocês, tá? Então, vamos lá. Na segunda-feira, a primeira sessão que a gente teve aqui, que também é a primeira trilha, foi a sessão de mineração, infraestrutura e como é que funciona o fluxo de Bitcoin, ok? Então esse foi o do primeiro dia. Depois a gente passou para ontem, que foi os contratos inteligentes e a tokenomia, os tokenomics, ok? E hoje a gente está indo agora para um dos temas que para mim é o mais interessante. Eu já peguei aqui o famoso caderninho, que a galera estava sacaneando lá, que eu passei a viagem inteira anotando o caderninho aqui, e hoje já estou com ele na mão, que eu vou anotar várias paradas aí que eu quero saber, alguns macetes interessantes de como fazer o Money Legos aqui do sistema aqui da Evervalley, tá, galera? Então, lembrando, tá? A gente amanhã tem a última sessão, que é a sessão de Social Proof e Community Stories, né, para vocês poderem dizer realmente como é que a Web3 muda a vida de vocês, como importante a Evervalley está sendo também na vida de vocês, não só na questão da valorização do token, que valorizou em 2000, foi o melhor projeto de 2025, foi mais de 4.500% de valorização, tá? Mas o Evervalley é muito mais do que o token, é o projeto, então a gente quer saber também o que vocês têm a dizer sobre o projeto, dessa trilha, tá, de Community Stories. Então, beleza. Regras de diretrizes, tá? Muito importante, galera. Leiam com atenção para vocês acabarem não ficando de fora por causa de besteira, tá? Vocês precisam seguir as redes sociais, obrigatório seguir a Evervalley Coin no X, no Telegram, no Discord, tá? O seu conteúdo precisa ser original. O limite de submissão aqui é máximo de 4 submissões. Isso quer dizer o quê? Que vocês podem enviar
um artigo por cada trilha, tá? Então, cada um de vocês vocês têm o direito de participar de todas as trilhas, são 4 trilhas, sendo que vocês vão enviar o melhor conteúdo possível de cada uma dessas trilhas. Por isso que está aqui escrito, ficou um pouco a dúvida depois da galera, a gente trocando uma ideia com o pessoal ontem sobre algumas dúvidas, perguntaram se era 4 de cada trilha e tal, a gente chegou à conclusão que era no máximo de 4 submissões, uma por trilha da melhor forma possível, tá? E o registro individual, né? Então, o uso de múltiplas contas é extremamente proibido, estritamente proibido, tá, galera? Então, o formato, também ficou algumas dúvidas, pode ser tweet, pode ser thread, pode ser artigo, pode ser vídeo no YouTube, tá? Vídeo no X, tá? Sendo que são 60 segundos, tá? Também todas as formas aqui, hashtags obrigatórias, tá? O hashtag EverValueCoin, hashtag EverCreatorChallenge, ok? Então leiam as regras. E onde vocês vão achar isso tudo? No site mesmo aqui da EverValue, ok? Assim que vocês entrarem na evervaluecoin.com, vocês vão entrar, vai aparecer esse Join EVA Creator Challenge. Apertando aqui, você vai ser direcionado para o site, onde tem as regras e onde se inscrever. Nas regras vai ter tudo já escrito certinho para vocês, vão ter todas as informações aqui, ó, tá? Com relação a uma intro, aos objetivos, por que participar, as regras, quais são os prêmios, tá? Qual é a agenda e o mais importante, vocês têm que se inscrever nesse link para participar do sorteio amanhã, tá, galera? Para vocês ganharem, além dos 8.500 dólares em tokens EVA, também participar do sorteio, tá, galera? Então, vamos ao que interessa, hoje que já fiquei muito blá 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 aqui. Hoje a gente tem uma aula muito especial que vai ser realmente sobre o Burn Vault Core, né? E também o Burn Vault Boost, tá? Então, a gente tem essas duas metodologias, a galera vai ensinar aqui para vocês. E para chamar o palco, primeiramente, tá? Queria passar um videozinho aqui para vocês que ficou muito bom, tá? E antes de chamar o palco, eu vou passar esse vídeo aqui, ó, vou até tirar, vou pedir para a produção trocar o vídeo para vocês entenderem qual é a mágica de hoje, tá? Vamos lá. Pode soltar aí, produção. EVA é garantido por um lastro em Bitcoin e EVA pode ser resgatado contra Bitcoin. O que acontece é que depois da adoção e que o projeto ganhou espaço no mercado, a sua valorização de preço se tornou num patamar muito acima do preço de queima do cofre, que é como nós chamamos o preço de resgate. Essa diferença de preço foi alvo de muito estudo do time para como endereçar esse questionamento ou essa preocupação do mercado. O Burn Vault Boost é a resposta para esse questionamento. Com o Burn Vault Boost, novos cofres de queima serão criados, onde o token EVA pode ser queimado por um resgate de Bitcoin num preço mais próximo do preço atual de mercado. É óbvio, essa oferta de queima de EVA a um preço mais vantajoso, ela é limitada a uma unidade menor do que a totalidade dos tokens EVA, mas ela é fruto de um estudo de tokenomia que considera o volume diário, o preço médio, a liquidez disponível, para que os investidores de EVA tenham melhores garantias da capacidade do time de defender o atual patamar de preço de EVA no mercado. Muito bom, muito bom. Então, ninguém melhor realmente para explicar isso daí, né? Hoje a gente vai ter os dois convidados especiais, os caras que mais entendem disso aqui no mercado. Vou querer primeiramente chamar, né, o nosso oráculo, nosso mestre dos magos, o nosso gênio do mercado cripto, né, o grande oráculo, aquele que sabe tudo, o grande Casta aí para estar com a gente hoje, para fazer uma palhinha aí de participação hoje com relação ao Burn Vault Core. Então, bem-vindo, meu irmão, pode subir aí. Produção, joga o amigo para cima. Cara, você tá se reinventando a cada introdução. Eu quero ver como é que você vai aprontar isso amanhã, cara, que já foi epiteto. Caraca. Boa noite, irmão. Amigo é criativo, amigo é criativo. Ah, o Jonathan botou aqui, cara, o grande careca cabeludo. Olha aí, olha. Aí não, assim não. Eu respeito ao meu amigo. Amanhã você vem com o chapeuzinho de mago. O careca cabeludo virou branding já, cara. Amanhã, inclusive, eu vou fazer... Não, raramente eu faço isso, mas amanhã, como amanhã é tipo off-topic, amanhã é papo com os brothers, amanhã eu vou fazer a live de cabelo solto. Eita! Vou soltar a juba amanhã, descontração total. Caramba, cara. Irmão, seja bem-vindo, cara. Para mim, de novo, uma honra estar aqui. Eu, sinceramente, não sabia que você ia estar aqui com a gente hoje. Pô, prazer enorme realmente estar aqui com você. Pô, já fez essa intro maravilhosa aqui no vídeo aqui. Eu tenho certeza que você vai agregar muito hoje. Mas, para puxar de fato a aula de hoje, a gente tem um convidado mais do que especial, o cara que mais entende dessa parada no mercado, que sabe tudo, passou aí um mês inteiro, desde que voltou da viagem, ele não fala de outra coisa a não ser Burn Vault Core, Burn Boost, o cara que sabe tudo, tá? Então, para dar aula de hoje, eu quero chamar o meu amigo, grande analista, o cara que mais entende sobre esse assunto, o cara que traz os melhores alfas do mercado,
o especialista com o maior número de sorteios e distribuição de grants por live da história do mercado cripto. Ele é o Robin Hood da Web3, o quebrador de correntes, o primeiro de seu nome, o Coquinha, grande Coquinha. Pode subir, Coquinha. O Robin Hood da Web3 tu curtiu, vai. Não, Robin Hood é mais ou menos isso. A gente tira o dinheiro de quem tem muito dinheiro e distribui um pouquinho para quem tem menos, né? O Web3 também é um pouquinho disso, vai, a galera tá aí para tentar melhorar de vida, hein? Mas estamos aí, vamos falar de Burn Vault Core, Burn Vault Boost, explicar um pouquinho para essa galera. Pô, ter o Casta aqui é gratificante demais, porque basicamente tudo que eu vou explicar para vocês hoje eu aprendi assistindo muito das aulas dele, né? Então, muito bom ter o professor aí com a gente. E, cara, vou tentar explicar da forma mais simples possível para que todos entendam. Espero que tenham muitas dúvidas e perguntas tão boas como a gente teve ontem, que ontem foi incrível. Foi muito bom, muito bom. Bem falado, Coquinha. Galera, a gente tá atento aqui. Tem a galera da produção, tem a galera do projeto da Evervalue. Tá todo mundo aqui de olho no chat. Qualquer dúvida, qualquer uma, tá? Mandem no chat que a gente vai responder de pronto aqui para vocês. A ideia é que vocês saiam daqui altamente capacitados para produzir o conteúdo de vocês, tá, galera? Isso aí, por favor, perguntem, não saiam com dúvidas. Eu sempre digo, não existe pergunta burra, né? Burro é quem não pergunta, acaba ficando com a dúvida. Então é isso, um grande prazer estar aqui. Bora lá, a aula de hoje vai ser interessante. Hoje a gente vai falar basicamente do pilar da Evervalue, né? Agora são 2, né? Dos pilares da Evervalue e por que o Burn Vault Core e o Burn Vault Boost é tão importante. Então, bora lá. Mete marcha, irmão. Vou ficar aqui só anotando aqui, ó. Só no caderninho, aquele caderninho que tu gosta aqui. Eu vou ficar só anotando tuas dicas aí. Vai lá. Então, vamos lá. Galera, para vocês entenderem a inovação da Evervalue, a gente precisa primeiro compreender o alicerce, como eu falei, tá? O alicerce da Evervalue é o Burn Vault Core, que, como a gente já explicou na aula de ontem, não é uma carteira. É um contrato inteligente, imutável, hospedado na rede da Arbitrum, e sua função exclusiva é armazenar o Bitcoin minerado pela EVA e atuar como lastro fundamental para todo o suprimento circulante de EVA, tá? Então, como a gente viu ontem, a Evervalue possui um suprimento máximo fixo de 21 milhões de tokens quando o contrato foi implementado, mas por conta do sistema de burn, hoje a gente está com 18 milhões e 700 mil tokens, né? E esses 21 milhões de tokens acabou sendo aí uma homenagem bonita e direta, né, à política monetária do Bitcoin. Então, todos os tokens da EVA, eles foram emitidos no início do projeto, o que significa que a inflação por emissão futura, ela é matematicamente impossível. Por quê? Porque, como a gente disse ontem, não existe mintar. O contrato não permite que seja mintado, que sejam criados novos tokens. Então, o Burn Vault Core, ele calcula o que a gente chama de preço de queima, que é o Burn Price, através de uma fórmula bem simplesinha, tá? Então, o preço de queima da EVA hoje é o total de Bitcoin no cofre dividido pelo total de EVA que a gente tem em circulação, né? Hoje, se a gente juntar os dois cofres, a EVA está com mais ou menos 394 Bitcoins, tá? Juntando tanto o Core quanto o Boost, tá? E a genialidade do mecanismo acaba residindo no fato de que o preço de queima nunca pode diminuir. Por quê? Por aquela analogia que a gente fez ontem do bolo, né? Que o contrato inteligente ele só permite a saída de BTC, de Bitcoin, se uma quantidade equivalente de EVA for enviada para o contrato e queimada, né? Que automaticamente vai remover essa quantidade de circulação. Quando um usuário resgata o Bitcoin, tanto o numerador, que é o Bitcoin, quanto o denominador, que acaba sendo a EVA, nesse caso, diminuem proporcionalmente, mantendo aí o preço exato para os tokens restantes. Então, como a gente explicou ontem, cada vez que entra Bitcoin dentro do cofre, o bolo ele é dividido entre fatias iguais entre todo mundo. Então, se eu for lá e sacar minha fatia, a fatia do Casta e do Vitor vai continuar do mesmo tamanho. Chegou no dia seguinte, entrou novos bitcoins no cofre, o contrato automaticamente refaz as fatias e cada um vai ter uma fatia menor e assim sucessivamente, tá? Então, o motor de crescimento do Burn Vault Core é basicamente
a mineração, o capital inicial e a parceria que a EVA tem, e algumas taxas de liquidez também de algumas pools que a EVA tem. Então, se o resgate mantém o preço estável, como que o preço mínimo acaba crescendo? O Burn Vault Core ele é continuamente alimentado por essas injeções externas de Bitcoin que não geram novos tokens EVA, porque, como a gente explicou, não é possível gerar mais novos tokens, já que não está previsto no contrato, o contrato não deixa que isso aconteça. Então, as fontes de receita, elas incluem hoje mineração de Bitcoin, né? A EVA opera as instalações aí, se vocês assistirem o documentário, vocês vão conseguir ver em detalhes as instalações de mineração de Bitcoin da EVA, que já é em larga escala, porque tem várias plantas, né? Hoje a gente fala de mais de 2.000 mineradores minerando Bitcoin aí para a EVA, né? E aí o BTC nativo extraído é convertido em WBTC, né? Através da Arbitrum e depositado diretamente no cofre, tá? Junto com isso, teve um capital inicial e parcerias. O cofre começou com uma captação aí de cerca de 55 bitcoins, mais ou menos, e recebe injeções estratégicas, tá? Como teve um aporte de 60 bitcoins de parceiros. Além disso, a EVA também tem algumas pools de liquidez, que vocês podem acompanhar no site da EVA lá, de forma transparente. As receitas geradas pelas pools de liquidez, elas são direcionadas ao cofre. O WBTC ganho entra no cofre e o EVA coletado nas taxas acaba sendo queimado. Então, como o Bitcoin entra no cofre sem que novos EVAs sejam criados, novos tokens sejam criados, o numerador da nossa equação ele acaba crescendo sempre, né, que é o Bitcoin. E o denominador, que é o EVA, permanece fixo ou diminui com as queimas. Então, o resultado de tudo isso é um piso de preço em que o Bitcoin sobe perpetualmente, né, ou para sempre enquanto o projeto existir, tá? Só que isso acabou trazendo um problema, né? Como eu sempre digo, o mercado, a única coisa que controla o mercado é o próprio mercado. O preço da EVA acabou subindo muito. Por quê? Porque o projeto se destacou e aí a gente acabou tendo um descolamento, né, do preço da EVA com relação ao preço de queima dentro do Burn Vault, né? Então, o sucesso e a valorização do mercado do token da EVA acabou gerando esse efeito colateral, né? O distanciamento significativo entre o preço de mercado, que foi impulsionado pela adoção em massa do mercado, e o burn price. Então, esse hiato que aconteceu, acabou tornando-se uma das principais críticas do mercado para a EVA, como foi reconhecido até pelo próprio projeto. E aí, em resposta a esse desafio, a EVA desenvolveu o Burn Vault Boost, que é um mecanismo que foi lançado no dia 6 de fevereiro, com o objetivo aí de alinhar esses dois valores de forma mais agressiva, tá? Então, o Burn Vault Boost representa aí... Irmão, desculpa te cortar, mas tem algum lugar que a gente consegue ver mais ou menos essa diferença? Quanto tá essa diferença? Tem, assim, o site, algum lugar que a gente consegue ver isso? Tem. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, que eu tô com ela aqui. Compartilhar tela. Produção. Deixa eu achar a tela aqui. Essa daqui. Aí. Então, aqui no site da EVA, a gente tem tanto o Burn Vault Boost, tá? Como o Burn Vault Core. Então, por exemplo, uma EVA hoje está gerando 1.922 sats, tá? Só que o valor da EVA no mercado hoje está em torno de $30, né? Então, se a gente dividir esses 1.922 sats hoje aqui, dá em torno de $1,36. Então, uma EVA está valendo $1,36 aqui na hora da queima. Então, esse é o distanciamento. O preço de mercado está $30 e o preço aqui de uma EVA no Burn Vault Core está de $1,36. E a galera consegue acompanhar aqui. Só que daí o que acontece? Como a EVA criou o Burn Vault Boost, hoje quem queima no Boost tá resgatando $26,43 em EVA. Legal. E aí, por causa daquela aula que a gente já teve de tokenomia, né, de tokenomics, eu tô queimando e tô diminuindo a quantidade de EVAs em circulação, Isso, então, querendo ou não, eu acabo valorizando o preço dela. Exatamente. Tanto em um cofre quanto o outro, a fórmula de queima, quando resgata Bitcoin, se manteve, tanto no cofre principal, no Core, quanto no Boost. E uma coisa que a EVA lançou aqui recentemente, essa semana, até estamos mostrando aqui em primeira mão, ela lançou uma dashboard aqui, onde a gente consegue ter um prediction de quando o preço do Burn Vault Core
vai alcançar o preço de mercado do token. Então aqui hoje, se Na os verdade, valores... é o boost, né? É o boost, isso, perdão. O boost. Então, se o preço do Bitcoin se manter, por isso do token se manter, os preços de mercado se manter da forma que está hoje, a gente alcançaria o preço do token na queima do boost em 96 dias, mais ou menos lá pelo dia 28 de junho, tá? Então dá Então, tempo ainda de, de juntar umas ervas. Dá tempo. Dá Porque dá a tempo. tendência é o seguinte, né? A partir do momento que o Burn Vault Boost ele passa o preço de mercado, ele pode empurrar o preço junto. Porque as pessoas vão fazer o quê? Vão começar a arbitrar. Entendi, faz sentido. Entendeu? Vão começar a arbitrar. Eu vou assim, o Burn Vault Boost chegou a 31. EVA tá a 30. Cara, eu posso comprar a EVA a 30 e queimar por 31. Comprar a 30, queimar por 31. Só que você não pode ficar fazendo isso para sempre. Porque se você está comprando, você está fazendo pressão compradora, forçando o preço a subir. Então a tendência é que quando esse cofre passa o preço do token, cara, ele vai começar a puxar o token junto com ele. Aí é uma questão, né, tipo de quando o Burn Vault Boost passa o preço de EVA, o quanto de pancada ele aguenta. O que acontece primeiro? O preço empata ou esgota o cofre? Né? Aí tem o estudo de liquidez, lá tem 3 milhões de dólares, né, presos nesse Burn Vault Boost, que é o suficiente para a galera arbitrar e não ficar arbitrando para sempre. Vai puxar o preço de EVA para cima e ele deve ficar empatado e um vai ficar empurrando o outro, entendeu? Porque lá no começo era assim, no Burn Vault Core, né, quando ele era 60 centavos de dólar, EVA estava em torno disso, só que o projeto quase não tinha conhecimento. Quando a galera pegou a noção do que era o projeto, o mercado foi embora e o cofre ficou para trás. Agora tem esse novo cofre que está perseguindo o preço em 3 meses. E aí a gente vai ter que ver, cara, como é que vai ser a briga de mercado. Minha leitura é que o cofre vai acabar empurrando o preço para cima e quando a galera se ligar sobre isso, pode ser que EVA dê um outro salto para cima do cofre, porque se eu tô te falando o seguinte, cara, você bota o investimento daqui a 3 meses ele sobe sozinho. Pô, sim, tem um prêmio. Sim. Então, ele sobe de duas formas, né, Castro? Porque uma é a galera tendo que comprar, gera pressão compradora, que é o fácil, e tem a outra que quando queima, você tem uma, né, um menos volume de tokens em circulação, então você diminui a demanda também. Né? Desculpa, diminui a oferta. Então você tem um aumento de demanda com uma queda de oferta, ou seja, ganho duplo. Tá entendendo, irmão? Eles montaram uma tokenomia bem interessante aqui, né? Mas vai, só um comentário. Não tá de bobeira, não, filho. Tá de bobeira, não. Não, E isso, tá? Agora só explorando um pouco aqui, abrindo a nossa cabeça, tá? Esse Burn Vault Boost que eles fizeram, cara, em certa maneira de pensar, ele parece um pouco com um programa de recompra e queima. Só que ele é um programa de recompra e queima que é ativado num calendário e num preço programado. Porque o que o time poderia fazer? Recomprar e queimar até fazer o preço subir. Então, em vez de pegar 3 milhões de dólares e botar no Burn Vault Boost, eles poderiam ir direto no mercado e usar essa grana para arbitrar o preço do próprio token. Só que aí, cara, você não tem uma comunicação clara com o mercado de qual é o seu range temporal e a sua faixa de preço defendida. Esse é o problema dos programas de queima e recompra. Entendi. O time faz a compra, faz a queima, mas não tem nada que ancore no entendimento da comunidade qual é o target do valor, qual é a preferência temporal, qual é a ordem de grandeza. Então, quando eles pegam essa grana, e ao invés de socar isso como recompra e queima, colocam num mecanismo como esse, é um mecanismo muito mais elegante de mostrar para a comunidade o seguinte, olha, tem grana em jogo para tentar defender um patamar de preço do token que sobe enquanto esse cofre vai sendo turbinado. Então, cara, para mim, isso aqui pode virar, sem brincadeira, isso aqui pode virar um dos padrões para o futuro, com uma maneira muito inteligente de substituir os programas de recompra e queima, que não fazem nada além de deixar um gajo ou outro feliz quando aparece no Telegram, queimamos, mas não tem impacto real, como eu acho que esse modelo da EVA pode ter. E, cara, isso para mim pode virar um padrão que outros projetos vão começar a copiar e colar no futuro, viu? É porque o grande queima ou não queima? Queima ou não queima? Queima.
Não, e o grande problema de projetos que compram direto o token e queimam, porque basicamente é uma tentativa de manipular o mercado ou o preço. E, cara, é impossível manipular o mercado. A única coisa que regula o mercado é o próprio mercado, que não adianta. Então é muito mais inteligente criar um mecanismo que te dá um piso, dizendo pra galera, ó, eu sei que ficou distante do preço que eu tô te garantindo. Então, ao invés de eu queimar e comprar token, que eu precisaria de muito mais dinheiro para fazer isso, eu tô criando um novo piso para vocês, com um novo lastro aqui, e vocês ficam garantidos que, pelo menos nesse valor que eu estou investindo, vocês têm essa segurança. Então é muitíssimo mais inteligente a forma que eles trataram do que a gente tem visto aí nos últimos anos e todos os projetos fazendo. Mas bom, foi só um devaneio, pode seguir aí. Não, vamos lá. Até esse ponto aí do preço empatar, né, e aí a gente ter arbitragem, entra naquele conceito de pontos de singularidade, né, que é basicamente a mesma coisa. Acho que antes de você virar, tem umas perguntinhas no chat que pode ser legal a gente responder aqui, tá? Bora lá. Vamos lá. Primeira pergunta. Se os donos do projeto podem queimar o token para fazer arbitragem de preço, até onde eles podem queimar para fazer esse movimento? Então, não são os donos do projeto que queimam o token, são os donos do token. Então, eu, você, o Vitão, investidores de EVA, ou o próprio time que também tem o seu próprio lote de EVA, donos de EVA podem decidir quando vale a pena queimar ou não queimar. Agora, se o time pega e queima todos os EVA, o time para de ter a perspectiva futura da própria mineração. Então não faz muito sentido para o time queimar os tokens EVA deles, porque os tokens EVA que o time da EVA tem é a posse que eles ainda têm da própria mineradora. Senão eles estariam basicamente entregando a mineradora inteira para o mundo inteiro. Isso não faz sentido. Tá? O motivo pelo qual EverValue foi criado é uma ideia de você poder tokenizar uma mineradora para quê? Para ter pessoas que compartilham da mineradora com você, especialmente no começo, injetando capital que fomentam uma reinstalação de planta, uma renovação de ASIC, e depois que criam uma economia em cima do token que favorece a todo mundo, que agora são como se fossem ali coparticipantes, né, dessa mineradora. Mas não faz sentido um cenário onde a EverValue em si não tem mais nenhum token EVA, porque aí ela teria como se fosse vendido todo o negócio dela para o mercado. E também não faz sentido para ela queimar, né? Faz sentido para ela criar dinâmicas que dão conforto para os investidores e que ajudam a defender esse patamar de preço, que dá para ela um jogo ali econômico muito interessante para continuar mantendo a mineração de pé, a renovação das ASICs, acomodar os momentos de, porra, o Bitcoin caiu, cara, pô, EVA segura, não segura? É esse o jogo que faz a diferença quando você pensa numa estrutura de mineradora tokenizada. Eu vou bater uma aqui para vocês, tá? Aqui essa pergunta do Gloff, pode ser Coquinha ou Vitão, Coquinha pode responder também. O Vault reajusta o valor de EVA conforme é queimado? Do mesmo jeito que uma pool ajusta o valor de um par de token? O que ocorreria se uma baleia de EVA quisesse limpar o Vault Boost? Vamos lá. O Vault, ele não tem essa... Ele só pode fazer esse reajuste de valor, como a gente explicou a recém. Se a gente pegar, por exemplo, o exemplo do Boost. Ele só vai reajustar o valor se ele alcançar o mesmo valor que EVA está agora. Se ele alcançar no mesmo patamar, vai rolar a arbitragem e aí ele faz esse reajuste. Se não for dessa forma, ele não consegue, tá? Agora, se uma baleia de EVA vem e queira limpar o Vault Boost, eu quero pegar todos os bitcoins que tem aqui. Nesse momento agora não faz sentido. Seria uma baleia que não gosta muito do próprio dinheiro, porque o preço de queima ainda não está no preço atual de mercado. Por que ele vai chegar e vai limpar o Boost para pegar Bitcoin e perder dinheiro, né? De qualquer forma, num cenário hipotético, se alguém vem e faz isso, limpa 3 milhões de dólares, queimando 3 milhões de dólares em token EVA, a tendência do token, do preço do token é subir. Por quê? Porque o número de tokens circulantes vai cair, e vai cair numa quantidade bem relevante. Então, pensando como investidor, né, ou numa baleia que tenha tokens o suficiente para queimar, não faz sentido economicamente para ele vir e queimar, porque basicamente ele vai estar queimando dinheiro, né? Vale muito mais a pena ele pegar esses tokens EVA lá na Uniswap hoje e trocar por dólar ou trocar por alguma outra coisa. Depende do cenário de mercado mesmo, tá?
digamos que EVA caiu bastante, teve aí um crash do Bitcoin, algum medo do mercado, sexta-feira sangrenta, essas coisas assim. A baleia fala, cara, quero fechar minha operação. Eu prefiro que essa baleia despeje o DEVA nesse cofre do que ela tentar vender 3 milhões de dólares na Uniswap, que ela vai arregaçar o token. E é para isso que o cofre serve. O cofre serve para aguentar essas porradas de mercado. É claro que, como o Gloff falou, esse cofre turbinado, ele não tem uma disponibilidade infinita. A disponibilidade total, não é infinita porque o token não é infinito, mas total. A disponibilidade total, ela tá lá no cofre base, que é o cofre que paga $2 por EVA, né? Esse cofre vai aguentar um tranco. Esse tranco, hoje, é um tranco de 100 mil EVA. Agora, o quanto que isso aguenta de porrada? O mercado vai dizer quando as coisas acontecerem. Só que, 3 milhões, eu prefiro que 3 milhões batam primeiro no cofre do que ver 3 milhões bater direto lá no AMM da Uniswap ou no book de uma corretora que com certeza vai dar um sharp drop no token, né? Aí, vários holders começam a queimar, né? Isso tudo faz parte, gente, do mercado. Se tiver uma baleia, que essa baleia falar, eu quero me liquidar 50 mil EVA. Se ela liquida 50 mil EVA no Burn Vault Boost, o cofre cai pela metade de disponibilidade, vida que segue, não tem grandes impactos no preço de mercado. Isso vai depender muito, né, de como o mercado evolui, da evolução do Burn Vault Boost ao longo do tempo e das condições de price action de EVA. Não existe, tá, gente? E tem que ser muito claro, não existe uma fórmula perfeita de um token que só dá lucros infinitos para todo mundo, não importa o que aconteça. Se aí a gente estaria falando de renda fixa, né? Não é renda fixa. O mercado cripto, comprar e vender tokens... Não existe esse negócio de renda fixa, renda passiva no mercado cripto. Parem com esse negócio. Porra. Então, não é para entender. Isso aqui não é uma utopia. Isso aqui é um excelente trabalho para tentar dar as melhores condições de mercado que são possíveis dar dentro do jogo que a gente joga, né? Então, não é para vender para vocês um sonho dourado de perfeita habilidade máxima, porque isso só existe no mundo dos sonhos. Mas dado o que é praticado hoje no mercado cripto, essa é a minha leitura. Essa estratégia deles, cara, foi uma das mais sólidas que eu já vi até hoje, com uma maneira automática de você fazer camadas de defesa de preço, assim, muito elegante e muito bem montado na minha avaliação, sacou? Perfeito. Eu acho que a galera, e pessoal, lembre-se, tá? A gente fez esse plano de aula, é aula mesmo para vocês entenderem como é que funciona o projeto, tá? É muito importante que vocês revejam, tá? Se vocês estão com algumas dúvidas, principalmente eu percebo que as dúvidas são mais de tokenomia do que propriamente do funcionamento do Vault, assistam as outras aulas, tá? A produção vai jogar para vocês aqui no chat o link, tá? Com o link para vocês verem os replays das aulas passadas, tá? Tá tudo gravado, vai ficar tudo online para vocês poderem ver várias vezes, tá? Essas dúvidas que vocês estão tendo com relação ao burn, a gente falou sobre isso na aula de ontem, tá? Com relação à tokenomia. O burn, galera, é a destruição dos tokens, tá? A EVA, quando foi criada, é no máximo 21 milhões, e conforme a gente está fazendo esses burns, conforme vem fazendo essas destruições, cada vez mais você diminui a oferta. Então você tem o quê? Uma valorização, porque você está diminuindo a oferta do token, e parte da premissa que a demanda por ele está aumentando, que foi o que a gente já tinha falado. E quanto mais você tem ficando mais escasso, o fluxo de Bitcoin passa a ser dividido entre menos EVA. Então é mais vantagem ainda para os usuários, para os detentores do token, tá, galera? Então, isso foram alguns pontos que a gente levantou, primeiro explicando como é que funcionava na aula de mineração, a aula 1, e também na parte de tokenomia, que é da aula 2, tá, galera? Então revejam aí se vocês estão com alguma dúvida com relação à tokenomia, tá? Show de bola. Então, fazendo um recap aqui, o Boost ele foi criado porque, embora o Burn Vault Core ele seja extremamente seguro, né, ele possui essa característica inerente. Qualquer novo Bitcoin que é depositado dentro do cofre, ele é dividido por todo o suprimento circulante de EVA, né, hoje os 18 milhões e 700 mil tokens. Isso significa que, embora o piso do preço ele cresça de forma constante e segura, o crescimento por token ele acaba sendo gradual, pois o valor é diluído por uma base muito mais ampla, tá? Então, a EVA lançou o Boost como um cofre independente, com um limite de capacidade, projetado para acelerar o crescimento do piso de preço. Em vez de distribuir o lastro de Bitcoin uniformemente por todo o suprimento de tokens, o Boost aplica o lastro a um subconjunto definido e menor de tokens, que hoje está em 100.250, tá?
E aí, a distribuição do Bitcoin minerado hoje, ele está da seguinte forma, 80% vai para o Burn Core, tá? Vai para o cofre principal, e 20% vai para o Burn Boost, para o Vault Boost. Só que o que acontece? Desses 20% que vai para o Vault Boost, 5% é destinado a aumentar essa alocação de tokens EVA que lhe dá segurança. Então, por isso que ele começou com 100 mil e hoje ele está com 100.250. Então, 15% fica em Bitcoin e 5% é adicionado em tokens EVA adquiridos. Então, a matemática do Burnivost, ele acaba mudando drasticamente o valor dessa velocidade, né, do lastro alcançar o preço do token, que hoje o cálculo é em torno de 200 vezes mais rápido, né, para os tokens alocados aí nesse subconjunto do Vault, tá? Então, outra coisa que a galera tem muita dúvida é que uma das grandes vantagens do Burn Vault Boost é essa experiência do usuário, né? A participação não exige nenhuma alocação complexa aí, como staking, bloqueio de liquidez e etc. por parte dos detentores do token. É só manter o token EVA, como funcionava com o Core antes. O sistema ele é totalmente automatizado através dos contratos inteligentes, né? E além disso, as queimas executadas através do Boost também reduzem o suprimento global de tokens, como a gente falou, por conta da queima, né? Beneficiando o ecossistema aí como um todo e mantendo a consistência do modelo de suprimento fixo que a Evervalue fez, tá? Então, tanto o Burn Vault Core quanto o Boost, eles não são controlados por nenhuma chave privada ou carteira multisig, né? E não permite nenhuma intervenção administrativa, nem mesmo da equipe da Evervalue, tá? Eles podem mover os fundos de Bitcoin sem a quantidade de correspondente de EVA seja queimada. Então, isso elimina o risco de rug pools e etc., que foi o que a gente comentou ontem lá na aula de tokenomics e de contrato inteligente, tá? E aí, a gente entrando um pouquinho no preço de mercado versus o preço de queima, é crucial aí para a galera entender que a diferença entre o preço de mercado, que é negociado nas exchanges, e o preço de queima, que é definido pelo protocolo, o Burn Vault, tanto o Core quanto o Boost, ele não dita esse preço de mercado. Ele estabelece o piso estrutural, como a gente falou. Então, o preço de mercado geralmente flutua acima do piso, né? Impulsionado por especulação, liquidez e também alguma ideia aí de antecipação, né, do desenvolvimento futuro do ecossistema da Evervalue, tá? No entanto, em momentos de pânico do mercado, o Burn Vault atua exatamente como a gente falou, como um amortecedor absoluto aí do preço do token. Os investidores sempre podem arbitrar a diferença queimando EVA por BTC se o preço do mercado cair abaixo do preço de queima que a gente tem hoje, né? Então, esse conceito de lastro, tanto do Burn Vault Core quanto do Burn Vault Boost, foi realmente uma sacada genial da EVA para dar essa segurança para quem tem o token e para quem também, tipo, eu quero participar de um sistema de mineração, mas para mim é impossível ter uma mineradora em casa. Qual que é hoje o projeto e protocolo que dá essa segurança de participar de um projeto que faz mineração e, ao mesmo tempo, ter um pedacinho desse projeto? A Evervalue. Foi por isso que a gente falou aqui que ela subiu mais de 4.500% no ano passado, né? E é um projeto que está se tornando aí cada vez mais falado e divulgado. Uma pergunta aqui, seria um problema se o preço do mercado voltasse a subir drasticamente e tornasse o Boost obsoleto novamente? E se for um problema, como isso pode ser resolvido? Esse é um bom problema para quem está posicionado agora. Esse, para mim, seria um problema maravilhoso. Adoraria esse problema. O que você pode fazer, cara? Você pode colocar novos cofres turbinados. Então, você pode ter cofres em camadas, né? Ou você pode redefinir o cofre turbinado para ficar mais próximo, tentar buscar uma injeção de capital, alguma coisa que seja, né? Mas eu acho que se fosse o time, né, teria que falar um pouco com eles, que eles são os engenheiros, né? Mas eu pensaria em ou ter novos andares de cofre ou em tentar acelerar esse cofre. No caso de uma subida drástica. Se for uma subida acompanhadinha, seria mais suave, né? Tipo, um vai puxando, puxa, eles vão, né, conversando um com o outro e vão subindo junto. Uma outra coisa também que é importante destacar, existe uma dinâmica aqui nesse cofre turbinado, tá? Porque no cofre base é o seguinte,
o cofre base, ele suporta todos os EVA que existem. Então, se eu enriqueço o cofre base, todos os EVA resgatam mais dinheiro do cofre base. $1,90, $1,91 para todo EVA, $1,92 para todo EVA, 93. Só que quando eu falo do cofre turbinado, o cofre turbinado, ele não atende todos os EVA. O cofre turbinado, ele atende a um número limitado de EVA. Então, se eu vou colocar grana no cofre turbinado, eu tenho duas escolhas com essa grana. Eu posso usar a grana para... São 100 mil EVAs, digamos. Eu posso usar a grana para... Cara, vou pagar mais por cada um desses 100 mil EVA. Ou eu suporto mais que 100 mil EVA. Então eu posso, no cofre turbinado, o time tem essa escolha. Ou eu faço com que o cofre pague mais pelo número limitado de EVA que ele suporta, ou eu aumento a quantidade de EVA suportado com o valor atual. E eles têm uma política que pode ser modificada dependendo das condições de mercado. Hoje, o foco do cofre não é aumentar a quantidade de EVA suportado. O foco é aumentar o quanto se paga por cada um dos 100 mil EVA. E isso faz sentido no mercado que está lateralizado ou no mercado que está em alta. Porque se o mercado está lateralizado, você quer que o cofre fique mais caro para o cofre empurrar o preço de EVA para cima. E no mercado de alta, tu quer correr atrás da alta com o cofre. Agora, se a gente entra num mercado mais recessivo, num mercado mais baixista, o que você quer fazer? Você quer aumentar a quantidade de EVA que o cofre aguenta. Por quê? Para ele aguentar uma porrada maior. No caso de uma baleia que quer despejar, no caso da galera começar a arbitrar. Então, tem, inclusive, as premissas na governança da EVA para que, dependendo da condição de mercado, a prioridade do cofre mude. De fazer cada um dos 100 mil EVA pagar melhor ou fazer mais do que 100 mil EVA pagarem o valor que está agora. E isso é uma dinâmica que só dá para pensar nessa dinâmica no cofre turbinado. Porque o cofre base, ele sempre está travado em atender todos os EVAs que estão em circulação. E lembrando, né, galera, eu estava dando uma olhada aqui para não falar besteira, mas o projeto, ele se retroalimenta, tá, galera? Tipo, eles não estão parados no tempo. O projeto está o tempo todo se atualizando, está o tempo todo comprando melhores maquinários, aumentando realmente a produção de Bitcoin. Então essa valorização, ela é um ciclo virtuoso, né? Cada vez mais realmente o token se valoriza, a quantidade de Bitcoin que estão entrando nesses vaults também estão aumentando. O projeto até mesmo agora, em 2026, já chegou novas unidades. Até se me permite, a gente está com tempo hoje, né? Tá bom assim a nossa aula de hoje, mostrar um trecho de você, Casta, falando lá, acho que numa das... Para mim, umas que tem maiores potenciais ali, que se eu não estou enganado, é de Aiolas. Acho que vai ser bem legal para a galera ver. Quem não assistiu a primeira aula, eu vou botar um videozinho aqui para a galera mais ou menos entender o que a gente está falando com relação a essa retroalimentação, esse ciclo virtuoso do projeto em reinvestir, tá? Vou botar aqui para vocês. Vamos lá, produção. Peraí, deixa eu produção. Produção. Caralho. Rapaz, não, a gente vai contar as histórias da Amanhã gente. vai ser maravilhoso. Nossa, como é que era a gente falando espanhol, velho. É muito bom, velho. Mi portunhol es muy bueno, muy bueno. Una maquinita de mineracioncita, por favor. Vou jogar aqui um videozinho rapidinho para lá. vocês verem mais ou menos como é que é, tá? A galera reinvestindo realmente no projeto. Olha só o potencial, galera. Vamos lá. Ó, o caderninho. O caderninho. Essa planta, ela é uma planta super curiosa e tem várias particularidades dela que eu acho que vale a pena, eu queria muito poder compartilhar com vocês. A primeira curiosidade é que essa planta da mineração da Evervalue... Deixa eu só dar um pause aqui, ó, para vocês verem, ó, nesse trecho aqui, ó, que eu acho que eu não vou conseguir jogar exatamente no ponto. Vocês vão começar a ver aqui caramba, vamos ver se consigo... Não consigo, deixa eu ver se eu jogando assim a gente consegue, ó. Vai na setinha. Não vai. Mas vocês viram passando bem rápido ali a fundação de onde seriam as novas unidades de mineração, os containers. Então vocês passaram bem rápido ali, aonde realmente estava sendo feita a base, quando a gente foi visitar, estava sendo feita a base, de onde ia chegar o novo container
com mais em torno de entre 180 e 200 novos mineradores de top de linha. Então, cara, o projeto está o tempo todo realmente se retroalimentando, investindo, aumentando a base de produção de Bitcoin. Tá, Velho, ela está literalmente ao lado de uma subestação de energia, tá? O contrato máximo que eles conseguem aqui é um contrato de 6 megawatts, que permite a eles instalarem de 4 a 5 até 6 containers de ASIC Hydro em capacidade de operação plena. Dá para minerar bastante Bitcoin com isso. Outra curiosidade é que essa não é uma instalação. Aqui, galera, aqui é onde a gente estava falando, tá vendo? Isso aqui é onde está posicionado agora a nova unidade, né? Ou seja, já investiram pesado, já investiram uma grana, já fizeram uma outra aqui. Já tá lá o container, cara. Assim que a gente foi embora, já chegaram os containers lá, já estão lá. 396 máquinas novas foram ligadas nesses últimos, desde que a gente chegou de viagem já. Caraca, impressionante. Eu fiz o Masterchef que tava com a gente, ele tava com aquele óculos da Meta, que grava, né? Aí eu peguei o óculos dele emprestado e fiz um vídeo em primeira pessoa, deu subindo lá em cima do container e olhando o container de cima. Pô, ficou bem legal, cara. Maneiro, irmão, maneiro. Vamos ver aqui um galpão, ela tá num espaço amplo e eles constroem da maneira como eles querem. Pessoal, eu estou literalmente em cima do container de máquinas de refrigeração a hidro. A gente não consegue ficar em cima de uma dessa dentro do galpão, por quê? Porque aqui em cima tem 3 exaustores gigantes. E esses exaustores estão expelindo o ar quente, que é capturado, para ajudar a refrigerar lá dentro. A água, o ar, na verdade, né? O ar aqui, ele sai úmido e quente. É um calor absurdo aqui em cima. Nos galpões, esse calor não pode circular dentro do galpão. Então... Mas é legal. O que eu queria mostrar nesse vídeo é justamente isso que a gente está falando para vocês, dessa retroalimentação, desse ciclo virtuoso do projeto, de reinvestir. Cara, os tokens EVAs que a gente está comprando, eles estão reinvestindo mais ainda no projeto, ou seja, aumentando a capacidade produtiva e valorizando o projeto de várias formas, né? Criando novos mecanismos de DeFi, como a gente está ensinando hoje para vocês, e também os mecanismos de mineração de Bitcoin, tá, galera? Então, é legal a gente poder ver. E é um modelo de negócio e um planejamento tão bem feito que para ligar novas máquinas, precisa de energia sobrando, né? Porque senão não tem como ligar novas máquinas se não houver energia sobrando. Quando eles fecharam os contratos de energia, eles já imaginavam esse crescimento e esse reinvestimento e fecharam contratos com energia sobrando para eles realmente conseguirem fazer essa expansão e continuar evoluindo o projeto. Então, cara, é realmente um projeto que pensou detalhadamente, inclusive no longo prazo, né? Temos uma dúvida aqui. Conforme as EVAs do BV Boost são queimadas, de onde saem os novos tokens para repor os que foram queimados? Se é do time, eles estão levando prejuízo? Não, porque o que acontece? Como eu expliquei, está indo hoje para o Burn Vault em torno de 20%, né, do Bitcoin minerado. Se por acaso houver o número de tokens que o Burn Vault suporta diminuir, eles podem diminuir, por exemplo, para 10% de Bitcoin inserido no cofre para lastro e os outros 10% de compra de token para suportar um lastro maior. Então o time não estaria levando prejuízo nesse caso. Só no investimento inicial, foi o investimento inicial que o time resolveu fazer e que com certeza foi muito inteligente. Vamos ver, temos mais alguma coisa aqui? Pô, tem umas perguntinhas boas pra gente puxar aqui. Puxa aí, Castro. Produção. A gente falou do portunhol, eu lembrei a galera indo fazer compra e ia pagar com cartão, em vez de dizer tarjeta, dizia cartãocito, tarjeta de crédito. O Boost garante, esse aqui já foi, né? Já. Deixa eu ver aqui. Não, eu queria outra, peguei errado. Sobre outras maneiras de queimar EVA, tá, Gloff? É o seguinte, o time da EVA, né, eles não saem queimando os próprios EVA, porque, como eu falei, não faz sentido para eles se desfazerem dos EVAs, que são os EVAs que mantêm a posse deles da uma parte da mineração que interessa para eles serem donos do próprio negócio. Não faz sentido você tokenizar um negócio e ir embora dele. Tá? Agora, existe sim um mecanismo de queima de EVA adicional que talvez a gente não tenha falado muito. Além do time ter muitos EVA, não muitos, se você for, não é nada do outro mundo, mas tem uma boa quantidade de EVA. Eles usam esses EVAs para prover liquidez, tá? Então, EVA é um dos projetos que mais tem liquidez on-chain.
Varia um pouco com as condições de mercado, mas eu já vi momentos em que EVA, pode até que seja o caso, né? Mas eu já vi EVA como o terceiro maior provedor de liquidez de toda a rede Arbitrum. Eu tô falando não tô falando só de EVA, é de total. Tinha mais liquidez em EVA contra Bitcoin do que Ethereum contra o USDT, um negócio louco, assim, tipo, você pegasse os pools de liquidez da EVA era o top 3 fornecedor de liquidez de todo o ecossistema Arbitrum, incluindo todos os projetos e todos os pares de liquidez. Então é claro que como eles têm uma liquidez densa, primeiro, ter uma liquidez densa é bom, por quê? Porque ajuda a prevenir queda. Né, além do Burn Vault Core Boost, né, do Burn Vault Boost, também tem uma liquidez boa, são fatores que ajudam a aguentar a porrada de baleia despejando, essas coisas assim. Mas o que interessa aqui para essa análise é que eles capturam muita taxa. Aí você pergunta, pô, se o time da EVA, ao invés de vender os tokens, está colocando os tokens para botar uma liquidez bacana para a comunidade, o que o time da EVA faz com as taxas que eles ganham? Aí sim tem um programa de recompra e queima, onde o lucro que eles ganham com as taxas coletadas da liquidez provida, essa coleta de taxa é utilizada para regulares recompras e queimas de EVA. Então, eles não estão queimando o EVA deles, eles recompram EVA a mercado com a liquidez, com a taxa de liquidez, e essa EVA que foi comprada com essa grana é direcionada para queima no cofre para aumentar a escassez do token para todos, entendeu? É só um exemplo de um mecanismo adicional que eles fazem, tá? E como o Nico falou, token queimado já era, nunca volta. Teve uma outra pergunta boa também, que alguém falou sobre levar EVA para outras redes, tá? E surgiu uma dúvida no chat se a única maneira de levar EVA para outra rede seria você imprimir novos EVA. Não é assim que funciona, tá, gente? Você tem as estratégias de envelopamento. Eu quero colocar EVA na Base. Então você pega um lote de EVA, trava esse lote na Arbitrum e você minta na Base o valor correspondente ao valor travado, ou na Solana, ou em outro lugar, entendeu? Funciona como o mesmo mecanismo do Bitcoin, né? É 21 milhões e pronto. É a mesma coisa, 21 milhões e pronto. Então não tem como criar mais token. Mesmo que a gente vá para outra rede, o contrato principal do token já diz, é impossível criar novos tokens. Para criar um novo token em outra rede, teria que criar um novo contrato. Mas aí não faz sentido, né? Então faz-se o envelopamento, fazendo o staking na rede principal dele, como o Bitcoin é feito, por exemplo, com o WBTC. Isso. E para fechar galera... aqui, última perguntinha, só uma armazinha para a gente matar aqui. Tá? Do Asdrubal, ele não entendeu muito bem ainda como é que funciona a questão do cofre, tá? Não consegui entender como o WBitcoin repõe o token que foi queimado no Burn Vault Boost. Por exemplo, se 100 mil tokens são queimados no Burn Vault Boost, queima metade, da onde é que sai? Então tem uma confusão danada aqui, tá, Asdrubal? É o seguinte, você não tem que repor o cofre já está abastecido. Então esse cofre, que é o... Então os dois cofres, tá? Vamos falar do Boost. Esse Burn Vault Boost, ele já está cheio de Bitcoin lá dentro. Os Bitcoins já estão lá. Quando você queima, se você pegar metade dos 100 mil EVA que ele suporta e queimar 50 mil, você vai sacar metade dos Bitcoins que estão lá dentro. Então não é uma dinâmica de reposição, é uma dinâmica de uma regra de 3, uma conta matemática. Temos tantos Bitcoins e, como os Bitcoins já estão no cofre, tem um fator que fala que devolvemos esses Bitcoins que já estão aqui dentro contra a queima de até 100 mil EVA. Então, o cofre tem Bitcoin e ele entrega Bitcoin contra a queima de EVA. O EVA vem do queimador. O queimador destrói EVA, o cofre entrega Bitcoin. Então, não tem reposição, tem uma troca. Entre o valor total de EVA que pode ser queimado, 100 mil e pouco, pode ir aumentando, e os Bitcoins que já estão lá dentro do cofre e que são continuamente aumentados, porque parte da mineração vai parte para o cofre base e vai parte para o cofre turbinado. Acho que, de repente, aqui a gente dá uma esclarecida, tá? Puxa aí, Vitão. Legal, irmãos. Eu estou procurando aqui, enquanto vocês estavam conversando, pode puxar minha tela, por favor, produção. Procurando esses dados realmente de liquidez, para quem entende um pouco mais aí da questão, quer produzir conteúdo, quer fazer mais um material aí, a gente tem realmente todos os dados on-chain que chamam bastante atenção, fica um material bem legal, principalmente para vídeo, tá, galera?
Então aqui a liquidez da Arbitrum, você pode vir aqui, dar uma fuçada, ver como é que está a distribuição, procura isso que o Casta falou sobre a questão da liquidez da Evervalue gerando lá nos protocolos, tá? Pode ser bem legal. E principalmente a questão dos contratos, tá? A gente falou sobre isso ontem na live, tá? Aqui dentro dos contratos vocês podem ver justamente como realmente os token EVA estão descentralizados, tá? Você vê que realmente os top holders aqui são pessoas que têm 10, 7%, 2%, 1%, então tá bem distribuído. A gente acaba ficando realmente com essa mística de que, porque os donos têm uma grande quantidade de tokens IVA e tal, mas aqui vocês conseguem ver, analisando realmente aqui pelo token Evervalue, no contrato na Arbscan, exatamente como é que está a questão da descentralização do projeto, ver que o contrato, de fato, isso estava na aula de ontem, revejam, não tem a possibilidade de você ter um MIT, ou seja, a criação de novos tokens IVA, tá bloqueado essa questão, no máximo realmente são os burns, tá? Então, cara, aconselho realmente que quem quer produzir conteúdo e até mesmo fazer umas trilhas conjuntas, porque às vezes um conteúdo que você elabore pode valer para os dois, então pode ser bem interessante também você fazer essa ligação entre as aulas de tokenomia e as aulas de tokenomia e de Born Vault, tá? Então pode ser bem legal. Tá? Eu acho que são dois assuntos que encaixam muito bem, e bom que tu puxou isso, que teve bastante gente que eu acho que não conseguiu acompanhar a aula ontem, estava perguntando sobre auditoria e tudo mais. Então, gente, ontem, na live de ontem, a gente mostrou os contratos, a gente mostrou as auditorias. Se vocês assistirem as aulas de ontem, vai ter inclusive os links para vocês entrarem nas auditorias, baixar o PDF das auditorias, a gente explicou bem direitinho como que as auditorias funcionam. Então, deem uma olhada na aula de ontem para quem está com essa dúvida de se os contratos são auditados ou não, que a gente explicou com muitos detalhes ontem e mostrou tudo direitinho para vocês. Legal. Temos, galera, mais alguma dúvida, mais algum ponto? Pessoal do chat aí, se vocês tiverem mais alguma dúvida, agora é o momento, hein? Fale agora, o cale-se até amanhã, porque lembrando que amanhã a gente tem a última aula realmente dessa semana, tá? A gente vai ter a presença aqui de vários embaixadores, vários realmente parceiros da Evervalue, para trocar ideia com vocês, para também, a última aula realmente para tirar também todas as dúvidas, tá, galera? Então amanhã vai ser muito bom, e é importante que vocês entrem, preencham o formulário, bote lá o seu link, faça a inscrição para você participar do sorteio e esteja aqui ao vivo, que a gente vai fazer uma parada bem legal para vocês amanhã ainda, tá bom, galera? Time, prazer enorme estar aqui com vocês, palavras finais, fiquem à vontade aí. Eu vou deixar o Coquinha encerrar, porque hoje ele é o professor, eu vou só dar tchau para vocês mais uma vez e dizer que, turma, se vocês chegaram até aqui, não percam o dia de amanhã por nada, vai ser lendário. Cara, o dia da manhã eu acho que vai rolar até uns cortes. A gente vai virar corte de algumas pessoas aí, eu tenho certeza absoluta. Mas, gente, eu queria agradecer a todo mundo que colou aí, a todo mundo que tá participando, né? Se tu tá aqui, ouviu alguma das nossas postagens a respeito do Creator Challenge da Eva e não se inscreveu ainda, se inscreve, ainda dá tempo. A gente vai disponibilizar só na sexta-feira o link para vocês começarem a registrar os conteúdos de vocês, então dá tempo ainda. As aulas estão ficando gravadas, está no meu canal, no canal do Cássio, no canal do Vitão, no canal da Eva. Se inscrevam no canal da Eva, porque a Eva, uma das coisas que eu mais gostei, que eu acho que é unanimidade entre nós três aqui, é essa transparência da Eva. Ela mostra as máquinas que estão chegando, o que está sendo instalado, como que funciona, qual que é a novidade. Tem um Telegram da Eva também, para quem gosta de acompanhar, que informa diariamente quantos bitcoins entraram no cofre, quantos bitcoins entraram no boost, qual que está sendo essa divisão de preço, né, são várias dúvidas que vocês têm também. Tem o site da Eva também, que é extremamente transparente com relação a isso. Então, só agradecer. Espero que essa aula tenha sido construtiva, que a gente tenha conseguido agregar para vocês, e agradecer ao Vitão e o Casta aí por estar aqui junto comigo nessa. É sempre um prazer maravilhoso estar com vocês e aprendendo cada vez mais. Não sou professor, né? Então desculpa algum erro, como o nosso amigo Casta aqui, que é um mestre em dar aula, mas me esforcei ao máximo para explicar tudo para vocês. Agradeço muito a paciência e a atenção de todos. Obrigado. Foi ótimo, irmão, foi ótimo. Aproveitando o teu gancho aí, agradeço a presença de vocês e agradeço também a Evervalue por permitir a gente apresentar o projeto dessa maneira, com transparência, fazendo realmente um projeto educacional completamente diferente de tudo que tem no mercado, mostrando os dados, mostrando realmente de uma maneira transparente a verdade aqui para vocês. A gente está dando uma aula para vocês com um material realmente de conteúdo sério, tá? Então, a gente agradece também a Evervalue aí pela possibilidade de a gente conseguir fazer algo totalmente diferente do mercado. E amanhã,
Amanhã, além de ser divertido, tem sorteio, hein? Desculpa de cortar a casa. Tem sorteio. Tem sorteio amanhã. A Eva vai liberar dinheiro. Não sou só eu o Robin Hood da Webplays, não. O Robin Hood, na verdade, primeiro ele pega, depois ele deixa falar, mas tudo bem. Ai. Eu botei o videozinho pra rodar de novo aqui no encerramento pra galera terminar em alto astral, viu? É isso, Perfeito. turminha. Temos? Temos. Até amanhã, turminha. Bons ventos pra todo mundo.